Arnold Schwarzenegger, sim, o mesmo ícone hollywoodiano, célebre por interpretar heróis destemidos, agora se encontrava em um tribunal lotado no condado de Monterey, como se os créditos de abertura de um drama real estivessem começando. Juiz zomba de Arnold Schwarzenegger no tribunal e fica chocado com sua genialidade jurídica. Poderia ser a manchete. E antes de prosseguirmos, aperte o botão de inscrever-se e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A sala fervilhava de expectativa. Todos os assentos estavam ocupados, e enquanto as pessoas sussurravam, esbarravam umas nas outras e discretamente gravavam com seus celulares, vans de notícias estacionavam do lado de fora com suas antenas apontadas para o céu, ansiosas por cada novo detalhe suculento. Por mais de 6 décadas, Arnold enfrentará vilões nas telonas, mas hoje seu adversário não era um pistoleiro ou um xerife corrupto, era o próprio sistema judiciário. Ele havia ingressado com uma ação simples, um litígio imobiliário, pois Victor Mallory, um importante desenvolvedor imobiliário, invadiu sua propriedade em Carmel by the Sea ao construir parte de um condomínio de luxo onde não pertencia. Arnold tentou resolver a questão de maneira civilizada, enviando cartas, fazendo ligações e registrando reclamações formais, mas seus alertas foram ignorados, e agora ele estava ali, preparado para defender seu caso pessoalmente. A atmosfera estava eletrizante quando o juiz Winston Bradford, um homem corpulento na casa dos 60 e com décadas de experiência, adentrou a sala. Ajustando os óculos e fixando o olhar no famoso ator agora transformado em autor de sua própria ação, ele bateu com o martelo e anunciou: Sr. Schwarzenegger, entendo que o senhor optou por se representar neste caso. Mesmo aos 94 anos, Arnold permanecia altivo, com seus penetrantes olhos azuis fixos no juiz. Um murmúrio de escárnio e descrença percorreu a sala. Alguns balançavam a cabeça, outros sorriam, certos de que iriam presenciar um espetáculo desastroso, enquanto até Victor Mallory, sentado à mesa de defesa acompanhado por seu advogado refinado, Spencer Carrington, não pôde evitar uma breve risada. O juiz Bradford inclinou-se para a frente e declarou, com um toque de ironia: o senhor bem sabe que um processo judicial não é como um roteiro de Hollywood, certo? Existem regras e procedimentos, não basta declamar um monólogo e cavalgar para o pôr do sol. As risadas se intensificaram, e um repórter sussurrou: isso vai render ouro. Mas Arnold permaneceu impassível, permitindo que as risadas se dissipassem antes de, com voz calma e medida, afirmar: meritíssimo, eu conheço as regras, e eu conheço a lei. O juiz ergueu uma sobrancelha e indagou, com tom zombeteiro: e diga-me, onde o senhor estudou direito, Sr. Schwarzenegger? Novamente, risos ecoaram pela sala, mas Arnold, imperturbável, retirou de sua pasta um conjunto de documentos meticulosamente encadernados, que ele colocou sobre a mesa, batendo levemente na primeira página com os dedos. Nos últimos 6 meses, examinei detalhadamente cada norma de direito imobiliário aplicável a este caso. Estudei os códigos de zoneamento locais, pesquisei precedentes e reuni provas suficientes para demonstrar que minha propriedade foi invadida ilegalmente. Estou aqui para apresentar essas evidências. Se este tribunal realmente defende a justiça, então vamos prosseguir. Aos poucos, as risadas cessaram, e todos compreenderam que Arnold não estava ali para fazer um espetáculo. Ele estava ali para vencer. O juiz Bradford, agora um tanto contrito pelo tom jocoso que usará, assentiu. Muito bem, Sr. Schwarzenegger, pode prosseguir. Arnold voltou a se sentar, com uma expressão imperturbável, enquanto os murmúrios diminuíam e o julgamento se iniciava oficialmente. Ficava claro que aquele não era um caso comum e que Arnold Schwarzenegger não era um homem ordinário. O juiz, que inicialmente se divertira com a ideia de um astro de cinema se representando, esperava que ele tropeçasse em juridiquês, mas algo na postura calma, composta e inabalável de Arnold fazia o próprio magistrado reconsiderar suas expectativas. Sr. Schwarzenegger, o senhor pode apresentar sua exposição inicial, ordenou o juiz Bradford, recostando-se em sua cadeira, aparentemente pronto para um monólogo desajeitado. Lentamente, Arnold levantou-se, apoiou as mãos suavemente sobre a mesa e deixou o silêncio se estender, uma pausa dramática digna dos seus filmes, antes de começar, com voz grave e deliberada. Em 1992, adquiri um terreno em Carmel by the Sea.
com limites claramente documentados. Ao longo dos anos, mantive essa propriedade, paguei meus impostos e garanti que todas as normas locais fossem cumpridas. Contudo, no ano passado, o Sr. Mallory e sua empresa decidiram que meu imóvel não me pertencia mais. Com precisão serena, ele retirou um conjunto de documentos de sua pasta e os colocou na mesa. A empresa do Sr. Mallory construiu em meu terreno sem a minha autorização, desconsideraram os limites, as licenças e até mesmo minhas advertências formais, notificações legais e pedidos de cessar a construção. Tudo isso foi ignorado. Nesse instante, a sala, antes tomada por risos e zombarias, mergulhou em um silêncio absoluto. Todos, desde os espectadores e jornalistas até os membros da equipe jurídica de Mallory, prestavam atenção. Prosseguindo, Arnold exibiu fotografias aéreas tiradas ao longo do tempo. Essas imagens mostram o terreno antes e depois do início das obras. Esta é a linha de limite da minha propriedade, disse, apontando para as marcações nítidas nas fotos. E esta, deslizando outra imagem à frente, mostra a expansão gradual da construção em meu terreno, isto é a obra do Sr. Mallory. Nesse exato momento, Spencer Carrington, um advogado alto e esguio, trajando um terno de grife e exalando a confiança de um profissional acostumado a esmagar casos, se levantou e disse: "Meritíssimo, se me permite." Iniciou seu discurso, mas foi interrompido pela mão levantada de Arnold. "Ainda não terminei", replicou o próprio de forma serena. A interrupção deixou Carrington momentaneamente atordoado. Até mesmo o juiz Bradford hesitou antes de acenar para que Arnold continuasse. Novamente, Arnold alcançou sua pasta e retirou correspondências eletrônicas e cartas trocadas entre seus representantes legais e a empresa de Mallory. "Este é o registro de cada tentativa que fiz para resolver a questão extrajudicialmente. Eles tiveram todas as oportunidades para agir corretamente, mas optaram por não o fazer." Carrington, recuperando sua compostura, retrucou com tom sarcástico: "Sr. Schwarzenegger, é notório que o senhor se preparou. Devo reconhecer esse esforço. Contudo, com todo o respeito, o senhor não é advogado. Questões jurídicas são extremamente complexas. Embora o senhor apresente provas, será que compreende as sutilezas do direito imobiliário?" Arnold inclinou-se levemente, fixando seus olhos de aço em Carrington, e respondeu: "Eu conheço a lei perfeitamente, e reconheço quando ela está sendo violada." Carrington riu de forma zombeteira. "Parece que o senhor se vê como um herói de um dos seus filmes, um homem solitário enfrentando o sistema." "Meritíssimo, venho aqui formalmente objetar essa encenação. Este caso merece um julgamento sério, e não uma performance teatral." O juiz Bradford alternou o olhar entre os dois. "Sr. Schwarzenegger, tem algo a acrescentar?" Arnold assentiu sucintamente. "Se o senhor deseja uma performance, assista a um dos meus filmes. Este tribunal é real, e eu levo a sério as questões reais." O juiz soltou um suspiro, esfregou as têmporas. Esperava um show, mas via agora um homem que dedicou a vida a personificar a justiça na tela e que, na vida real, exigia que a lei prevalecesse. "Muito bem", declarou o juiz Bradford. "Sr. Schwarzenegger, prossiga." Arnold voltou a se sentar, seu rosto permanecendo inexpressivo, enquanto notava a mudança palpável na sala. As risadas haviam cessado. O juiz Bradford, que ainda processava o ocorrido, ajustou seu manto e observou Arnold Schwarzenegger, que havia declarado que se representaria sozinho. Bradford, que inicialmente esperava ver um litigante desajeitado, agora via suas expectativas ruindo diante da calma inabalável de Arnold. O clima festivo e os risos haviam dado lugar a um silêncio carregado de tensão, onde se entendia que Schwarzenegger não estava ali para agir como um cowboy ou recitar falas decoradas. Ele era um homem que, durante décadas, aprendeu a arte da justiça, tanto na ficção quanto na realidade, e conduzia seu caso com a precisão de um veterano. Com as mãos juntas, o juiz Bradford então perguntou: "Sr. Carrington, o senhor deseja responder?" Spencer Carrington, que representava o controverso desenvolvedor Victor Mallory, levantou-se com um sorriso condescendente e disse: "Meritíssimo, aprecio a confiança do Sr. Schwarzenegger, mas este caso é mais complexo do que ele imagina. Trata-se de um mero mal-entendido quanto aos limites do terreno. Eu entendo que o Sr. Schwarzenegger alega que sua propriedade foi invadida,
mas dispomos de documentação extensa que comprova o contrário. Ele gesticulou para um amontoado de papéis jurídicos, organizados em pastas de couro caras. O Sr. Schwarzenegger montou um caso admirável, mas devo lembrar a este tribunal que a prática do direito não se resume à leitura de alguns livros, trata-se de interpretação, precedentes, sobretudo, de expertise. E, com todo o respeito, o Sr. Schwarzenegger não é um especialista. Com um sorriso de escárnio, continuou. Entendo que o senhor já interpretou personagens policiais e detetives ao longo de sua carreira. Devo admitir, apreciei alguns de seus filmes, mas isto não é Dirty Harry nem Os Imperdoáveis. Aqui, no mundo real, não se pode simplesmente resolver um litígio com um tiro. A sala soltou outra rodada de risadas, ainda que forçadas, na tentativa de Carrington de retomar o controle. Arnold, sentado à mesa, não sorriu nem piscou, apenas ajustou seus documentos com a mesma meticulosidade de sempre. Quando finalmente falou, sua voz era firme e deliberada. O senhor está certo, isto não é um filme. Ele levantou-se lentamente, apoiou as duas mãos sobre a mesa e acrescentou: não estou aqui para entretê-los, Sr. Carrington. Imediatamente, as risadas cessaram. Em seguida, Arnold pegou um grosso conjunto de documentos jurídicos e começou a folheá-los de maneira metódica. Se o senhor quer falar de expertise, vamos falar de fatos. Ele exibiu uma grande fotografia aérea de sua propriedade, tirada antes do início das obras. Este é o meu terreno em 2021, meus limites estão claramente demarcados e registrados legalmente. Depois, mostrou outra foto. Este é o meu terreno em 2023. Observe a área onde o edifício do seu cliente agora ultrapassa meus limites. Spencer Carrington se mexeu levemente, mas Arnold continuou inabalável. Ele retirou a impressão de um e-mail. Esta é a notificação de cessar e desistir que enviei para a empresa do Sr. Mallory quando a construção começou a ultrapassar minha linha divisória. Não houve resposta. Aqui está a segunda notificação. Novamente, nenhuma resposta. E aqui está a terceira. Percebe o padrão. Carrington limpou a garganta e disse: Sr. Schwarzenegger, disputas de propriedade raramente são tão simples. O direito é complexo. Arnold o interrompeu bruscamente. O senhor ignorou a lei até ser pego. A sala ficou em silêncio absoluto. O juiz Bradford, que já havia visto muitos litigantes autodefensores, mas nunca alguém com a confiança inabalável de Arnold Schwarzenegger, assistia enquanto este desmontava, de forma meticulosa e precisa, os argumentos de Carrington. Este, tentando se recompor, forçou um riso. Meritíssimo, creio que estamos nos deixando levar. Isto é apenas a exposição inicial, e embora o Sr. Schwarzenegger claramente tenha o controle da sala, estamos tratando de tecnicalidades jurídicas. O juiz Bradford, que inicialmente via o caso como uma novidade, parecia agora lamentar ter subestimado Arnold e declarou: muito bem, Sr. Carrington, o senhor terá a oportunidade de apresentar sua defesa em breve. Mas por ora, continuaremos ouvindo o Sr. Schwarzenegger. Arnold assentiu brevemente e voltou a se sentar, mantendo o semblante imperturbável. Mesmo enquanto Carrington se mostrava desconfortável, uma coisa estava clara. O juiz havia cometido um erro ao subestimar Arnold Schwarzenegger, e ele não estava sozinho nessa avaliação. Ao final do dia, a notícia já se espalhara como fogo. Vans de notícias se aglomeravam do lado de fora do Tribunal do Condado de Monterey. As câmeras giravam, e os repórteres transmitiam atualizações sem fôlego. As manchetes praticamente se escreviam sozinhas. Arnold Schwarzenegger enfrenta o sistema judiciário e vence a primeira rodada. Ícone de Hollywood surpreende o tribunal. Juiz se arrepende de ter subestimado Schwarzenegger. Redes sociais explodem enquanto imagens do tribunal mostram Schwarzenegger apresentando suas provas enquanto a oposição vacila. Analistas jurídicos debatiam o caso na TV, alguns divertidos, outros impressionados. Ninguém esperava que Arnold Schwarzenegger realmente conhecesse a lei, comentou um analista em um noticiário nacional. O homem fez sua lição de casa. Ele é disciplinado, preciso e, sejamos sinceros, comanda este tribunal melhor do que muitos advogados. Assim que Schwarzenegger atravessou as portas do tribunal, os repórteres se aglomeraram. Sr. Schwarzenegger, o senhor esperava causar uma impressão tão forte.
Ele ajeitou o chapéu e deu apenas um leve encolher de ombros. Vim apenas para dizer a verdade. Outro repórter indagou. O senhor realmente acha que pode ganhar esse caso sem um advogado? Arnold parou por um instante, virou-se totalmente para as câmeras e afirmou: a justiça não depende de quão caro é o seu advogado, depende do que é certo. E então dirigiu-se para seu carro, ignorando o mar de luzes piscantes. Na manhã seguinte, o tribunal estava ainda mais cheio. Reporters lotavam a sala. Ansiosos para ver o impulso de Arnold continuaria ou a defesa finalmente operacionaria. O advogado de Victor Mallory, Spencer Carrington, que não tinha mais paciência para rodeios, endireitou sua gravata e aproximou-se do banco do juiz. Meritíssimo, antes de prosseguirmos, venho requerer que o Sr. Schwarzenegger seja obrigado a contratar um advogado ou retire sua ação, considerando a comoção midiática. Um murmúrio percorreu a sala, enquanto o juiz Bradford observava Arnold. Sr. Schwarzenegger, o senhor tem algo a dizer? Arnold levantou-se, com as mãos repousando suavemente na mesa, e respondeu com voz firme: sim, tenho. Este é um tribunal público, o público está assistindo. Mas não foram as mídias que colocaram os edifícios do Sr. Mallory em meu terreno, não ignoraram minhas notificações, com certeza, não ingressaram com esta ação. Fui eu quem a entrou. Ele fixou o olhar em Carrington e acrescentou: quer que eu contrate um advogado porque estou deixando você nervoso. Carrington esboçou um sorriso contido. De forma alguma, apenas afirmo que o processo jurídico é complexo. Até advogados experientes enfrentam dificuldades. Arnold assentiu. Imagino que sim, e puxou outro documento, continuando. Mas, até onde sei, a Constituição não determina que eu preciso de um advogado para defender minha própria propriedade, a menos que se ache que um homem não pode mais lutar por si mesmo. O murmúrio na sala aumentou. O juiz Bradford limpou a garganta. Sr. Carrington, entendo suas preocupações, mas o Sr. Schwarzenegger tem total direito de se representar. Carrington cerrara os dentes, percebendo que acabará de perder mais uma rodada. Arnold chamou seu primeiro depoente, Samuel Brooks, um agrimensor aposentado que atuava no condado de Monterey há mais de 30 anos e que já havia medido seu terreno em diversas ocasiões. Sr. Brooks, disse Arnold, caminhando até o banco de testemunhas, o senhor revisou os registros de propriedade e as medições do meu terreno, correto? Sim, Sr. Schwarzenegger, respondeu Brooks. Trabalhei com ele por décadas. A linha de limite de sua propriedade não mudou desde o início dos anos 90. Arnold assentiu e ergueu um documento. O senhor pode confirmar que este é o registro original da propriedade? Brooks examinou o papel, assentiu e afirmou. Sim, ele deixa claro que o terreno pertence ao Sr. Schwarzenegger. Voltando-se para o júri, Arnold declarou: isso é a lei, preta no branco. Carrington imediatamente objetou: meritíssimo, o Sr. Schwarzenegger não está qualificado para interpretar documentos legais perante o júri. O juiz Bradford hesitou, suspirou e disse: objeção acolhida. Sr. Schwarzenegger, mantenha suas perguntas dentro dos limites apropriados. Arnold concordou. Muito bem, vamos simplificar. Em seguida, perguntou a Brooks: já houve algum litígio a respeito da linha divisória da minha propriedade? Não, respondeu Brooks firmemente. Arnold virou-se para o juiz, sem mais perguntas. Carrington, ajeitando sua gravata, aproximou-se de Brooks com um sorriso confiante. Sr. Brooks, o senhor atua como agrimensor há 35 anos, correto? Sim, é verdade, confirmou Brooks. E nesse período, o senhor já presenciou casos em que os limites de propriedades foram interpretados erroneamente, talvez não de forma intencional, mas por erro. Brooks contraiu-se levemente. Às vezes, sim, mas neste caso os limites estão claros. Carrington assentiu. Essa é a sua opinião. Arnold recostou-se, observando como as tentativas de Carrington de minar o depoimento não avançavam. Após mais algumas tentativas fracassadas, Carrington suspirou, sem mais perguntas. Quando a sessão do dia terminou, o juiz Bradford voltou a olhar para Arnold Schwarzenegger. Desde o início, o processo estava contra ele, sem formação jurídica formal, sem o apoio de um grande escritório de advocacia,
e nada disso o impediu de tomar controle do caso. Bradford esperava ver um litigante inábil, tropeçando nas formalidades e se embaraçando diante do tribunal, mas Arnold estava vencendo e, ao soar do martelo, o juiz percebeu que, embora Hollywood pudesse ter ensinado Arnold a representar a justiça na tela, no mundo real o sistema simplesmente não estava preparado para ele. Mais tarde, quando Arnold chamou Victor Mallory para depor, a tensão na sala tornou-se palpável. Ninguém mais ria. O ambiente estava carregado com a percepção de que Schwarzenegger não só se sustentava, mas avançava imperturbável. Victor Mallory, um rico desenvolvedor imobiliário na casa dos 50, conhecido por sua postura implacável no mundo dos imóveis de luxo, subiu ao banco das testemunhas com a mesma atitude confiante que lhe rendera milhões. Vestido com um terno impecável, ajustou sua gravata antes de se sentar, e seu advogado, Spencer Carrington, aproximou-se. Senhor Mallory, vamos esclarecer. O senhor acredita que sua empresa agiu dentro da lei ao iniciar a construção? Mallory assentiu calmamente. Absolutamente. Realizamos uma revisão jurídica completa antes de começar. Carrington, com um leve sorriso de escárnio, indagou. Então, na sua avaliação profissional, seria possível que o Sr. Schwarzenegger estivesse equivocado quanto aos limites de sua própria propriedade? Mallory respondeu, com um sutil sorriso. Acho que sim, é uma hipótese razoável. Um murmúrio percorreu a sala enquanto Arnold, silenciosamente sentado à mesa, observava. Carrington encerrou, sem mais perguntas. Então, Arnold levantou-se lentamente, sem pegar seus papéis ou consultar suas anotações, e dirigiu-se ao banco das testemunhas com a mesma confiança tranquila que vinha exibindo por décadas. Quando finalmente falou, sua voz era firme, mas determinada. Senhor Mallory, o senhor acabou de declarar que acredita que estou equivocado quanto à minha própria terra. Mallory esboçou um sorriso. Ironical. Examined. Arnold assentiu discretamente, aproximou-se da mesa de provas onde estavam organizadas fotos aéreas e pegou a primeira imagem, a que mostrava o terreno intocado antes do início das obras. O senhor reconhece esta imagem? Perguntou. Mallory lançou apenas um breve olhar e disse: parece uma fotografia aérea de uma propriedade qualquer. Os olhos de Arnold se estreitaram. Não de qualquer propriedade. É a minha, registrada antes que sua empresa iniciasse a construção. Mallory deu de ombros. Se o senhor diz. Sem se abalar, Arnold retirou outra imagem, tirada após o início das obras, que mostrava a estrutura inacabada de um condomínio de luxo que invadia a linha do meu terreno. Como o senhor explica essa imagem? Perguntou, aproximando-se. Mallory, visivelmente incomodado, respondeu. Eu diria que isso faz parte do nosso projeto. Arnold assentiu novamente, posicionou as duas fotos lado a lado e indagou. Poderia explicar por que parte do seu empreendimento está construído em meu terreno? Mallory suspirou, com evidente irritação. Sr. Schwarzenegger, disputas de propriedade são comuns, os limites podem se confundir neste negócio. Arnold avançou um passo, sua voz firme e repleta de determinação. Limites não se confundem por acaso, eles são ignorados propositalmente. Ele cuidadosamente colocou as fotos de lado e pegou um documento, a carta oficial de cessar e desistir enviada à empresa de Mallory meses antes do processo. O senhor recebeu esta carta pessoalmente? Perguntou. Mallory hesitou, suspirou e respondeu. Imagino que nosso advogado a tenha recebido. Arnold replicou calmamente. Mas o senhor a recebeu pessoalmente? Mallory demonstrou desconforto. Sim, presumo que sim. Arnold voltou-se para o júri e perguntou. Após receber esta carta, que deixava claro que o senhor estava construindo em terreno que não lhe pertencia, o senhor interrompeu a construção. O maxilar de Mallory se contraiu e, após uma longa pausa, ele admitiu, não. Um murmúrio percorreu o tribunal. Arnold não insistiu. Deixou que o júri absorvesse a resposta e, depois de um tempo, disse simplesmente, sem mais perguntas, retornando ao seu lugar enquanto observava os rostos dos jurados, que passavam da descrença e diversão para um interesse sério. O juiz Bradford esfregou a testa, ponderando sobre o ocorrido. Ele havia subestimado Arnold Schwarzenegger, assim como o advogado de Mallory e o próprio Mallory. E agora, pedaço por pedaço, Arnold estava desmontando a defesa.
Spencer Carrington, visivelmente irritado, endireitou sua gravata e aproximou-se de Mallory. Senhor Mallory, para ser claro, o senhor estava certo de que agia dentro da legalidade no início da construção. Mallory apertou a gravata. Sim, estava. E o senhor conscientemente violou as leis de propriedade. Mallory balançou a cabeça. Não. Qualquer mal-entendido sobre os limites foi exatamente isso, um mal-entendido. Carrington assentiu e, dirigindo-se ao juiz Bradford, disse: Meritíssimo, meu cliente é um empresário que atua conforme a lei, na medida do possível. Nunca houve a intenção de infringir a lei. Quaisquer erros foram meramente acidentais. Arnold recostou-se, satisfeito por já ter feito seu ponto, e não surgiram mais objeções. O juiz Bradford suspirou. Continuaremos após uma breve pausa, batendo com o martelo, e a sala se encheu de conversas acaloradas enquanto Arnold se levantava para se alongar. Um repórter, na plateia, sussurrou: Isso não é mais apenas uma disputa de propriedade, é Arnold Schwarzenegger contra os gigantes corporativos da América, e outro assentiu. E ele está vencendo. Enquanto isso, na mesa de defesa, Carrington e Mallory cochichavam. Precisamos repensar nossa estratégia. Se não o detivermos logo, este caso vai sair do controle. Mallory franziu o rosto. Façam o que for necessário. Em todo o tribunal, Arnold permanecia sereno, imperturbável. Ele sabia que, quando a verdade está do seu lado, não é preciso lutar sujo. Basta deixar os fatos falarem por si mesmos. Quando o tribunal retomou, a tensão havia mudado. A arrogância de Spencer Carrington começava a ruir, enquanto Victor Mallory, o outrora inabalável magnata imobiliário, agora se mostrava rígido, com os maxilares cerrados, enquanto Arnold se mantinha sentado, com as mãos cruzadas, enquanto a defesa conspirava em vozes baixas. O juiz Bradford, então, voltou-se para Carrington. Senhor Carrington, o senhor pode chamar seu próximo depoente. Carrington, ajeitando sua gravata, anunciou: Meritíssimo, chamo agora Edwin Whitman, um experiente agrimensor. Um homem careca, em seus 60 anos, subiu ao banco das testemunhas com uma expressão neutra e foi juramentado. Carrington ajustou sua gravata e perguntou: Senhor Whitman, o senhor atua como agrimensor há mais de 35 anos, correto? Sim, é verdade, respondeu Whitman. E nesse tempo, o senhor já presenciou casos em que disputas de propriedade foram mal interpretadas devido a levantamentos desatualizados ou marcações imprecisas. Claro, assentiu Whitman. Até limites registrados legalmente às vezes precisam ser ajustados com base em novos levantamentos. Carrington então direcionou a pergunta ao júri. Diria o senhor que é possível que a reivindicação do senhor Schwarzenegger, por mais compreensível que seja, se baseie em uma interpretação desatualizada dos limites reais de sua propriedade? Whitman hesitou e respondeu: Acho que é possível. Carrington sorriu e disse: Obrigado, Sr. Whitman. Sem mais perguntas, e recuou confiante, como se tivesse marcado um ponto para a defesa. Mas antes que a defesa pudesse respirar, Arnold levantou-se, deixou seu assento e caminhou lentamente até o banco das testemunhas. Seus passos ecoavam suavemente no piso polido. Quando chegou, apoiou as mãos na balaustrada, fixou seu olhar em Whitman e perguntou: Sr. Whitman, com que frequência o senhor observa que desenvolvedores, como o Sr. Mallory, deliberadamente ultrapassam os limites legais de uma propriedade? Whitman piscou e respondeu: Desculpe, o senhor não é agrimensor há 35 anos. Arnold continuou: Nesse tempo, com que frequência o senhor viu desenvolvedores conscientemente construir além dos limites, achando que o outro não iria contestar? Whitman hesitou, lançou um olhar para Mallory, então, enxugou a garganta. Eu não posso afirmar com certeza. Arnold assentiu. Permita-me ajudar. Ele retirou um documento, colocou-o sobre o banco das testemunhas e disse: Este é o histórico de disputas de propriedade envolvendo a Mallory Development Corporation. Poderia me dizer quantas vezes eles foram acusados de violar os limites? Whitman pegou o documento, ajustou os óculos. Após examinar a página, seu rosto se contraiu levemente. 5 casos. Arnold ergueu uma sobrancelha. 5? E quantos desses casos foram resolvidos extrajudicialmente? Whitman engoliu em seco. Todos.
Murmúrios percorreram a sala enquanto Arnold se dirigia ao júri. Não estamos falando de um simples mal-entendido, estamos diante de um padrão, um homem que já foi pego e sempre pagou por seus erros. Carrington protestou. Meritissimo objectio. Isso é irrelevante. Disputas anteriores não devem influenciar este caso. O juiz Bradford suspirou. Rejeitado. Sr. Schlesinger, por favor, concentre suas perguntas no presente caso. Arnold assentiu, voltou-se para Whitman e perguntou. Uma última pergunta. O senhor revisou pessoalmente o laudo oficial de medição do meu terreno? Whitman hesitou. Não, pessoalmente, não. Arnold então virou-se para o juiz, sem mais perguntas. Ao retornar ao seu lugar, Carrington demonstrava visível frustração. Seu próprio depoente havia admitido não ter analisado a prova crucial. Carrington aproximou-se de Mallory, que já murmurava irritado, e disse, em voz baixa, Sr. Mallory, isso é um absurdo. Eu pago para vencermos, não para sermos envergonhados por um cowboy. Carrington cerrou os dentes, em tom abafado, acrescentou, relaxe, ele acertou alguns pontos bons, mas ainda estamos na frente. Mallory estreitou os olhos. Estamos. Carrington permaneceu em silêncio, voltando-se para o juiz. Meritíssimo, agora solicitamos proceder com os argumentos finais. O juiz Bradford suspirou profundamente. Muito bem, Sr. Carrington, pode prosseguir. Carrington, endireitando seu paletó, dirigiu-se ao júri com uma oratória ensaiada. Senhoras e senhores da júri, nos últimos dias foram apresentados argumentos convincentes por ambas as partes. Vocês viram provas, ouviram depoimentos e até testemunharam momentos dramáticos inesperados. Deixe-me deixar algo bem claro. Isto não é uma produção hollywoodiana. Trata-se de um processo judicial, e a lei exige que nos concentremos nos fatos, não nas emoções. Disputas de propriedade ocorrem, mal-entendidos surgem, limites se movem e documentos podem ser confusos. Arnold balançou levemente a cabeça, sem precisar dizer mais. O júri via que as tentativas de Carrington não passavam de teatro vazio. Carrington limpou a garganta e continuou. Sim, meu cliente pode ter cometido erros ao protocolar seus planos, mas isso não implica intenção criminosa. O Sr. Mallory é um empresário respeitado, que impulsionou o desenvolvimento econômico desta região. Pintá-lo como vilão seria uma simplificação exagerada. Peço que considerem o quadro completo. Estamos diante de uma disputa de terra, e não de um ato deliberado de ilegalidade. Com essas palavras, ele retornou à sua mesa. Arnold permaneceu sentado por um longo momento, levantou-se lentamente e aproximou-se do júri com passos medidos. Atuei em muitos filmes, começou ele suavemente, mas nenhum deles tratou de permitir que as pessoas escapassem impunes do que sabem ser errado. O Sr. Mallory sabia perfeitamente o que fazia, acreditava que eu não reagiria, que eu aceitaria um acordo como os outros, enquanto ele roubava um pedaço da minha terra, transformava-o em condomínios de luxo, e assim, enriquecia. Ele deixou que suas palavras ecoassem no silêncio antes de prosseguir. Vocês estão aqui hoje porque a justiça não depende de dinheiro, de advogados caros ou da quantidade de ternos que se possui, depende de fazer o que é certo. Fixando o olhar em cada jurado, ele acrescentou: não tenho um discurso elaborado, sem teatralidade, sem truques jurídicos. Tudo o que possuo é um pedaço de terra que comprei de forma justa, pela qual lutei, e que foi gradualmente subtraído, porque alguém acreditou que poderia enganar o sistema. Isso não foi um acaso, nem um mal-entendido, foi pura ganância. Ele se voltou discretamente para Mallory, cujo semblante escureceu, e deu um passo lento em direção ao júri. Vocês viram as provas, ouviram a verdade de alguém que trabalhou na operação do Sr. Mallory e escutaram seu advogado tentar disfarçar tudo como um mero mal-entendido, mas vocês já sabem o que é real. Após uma pausa carregada, concluiu: isso é tudo o que tenho a dizer, e retornou ao seu lugar, enquanto o peso de suas palavras impregnava a sala. O juiz Bradford anunciou, com expressão séria: este tribunal fica suspenso até amanhã, quando a júri proferir seu veredicto. Com essas palavras, a batalha se aproximava do fim, e o ambiente ficou em um silêncio opressor. Na manhã seguinte, a tensão transformou-se em uma expectativa quase palpável. O juiz Bradford,
ajustando seus óculos e com um semblante mais sério do que nunca, perguntou: Sr. Schwarzenegger, há mais testemunhas antes de passarmos aos argumentos finais? Arnold respondeu, com firmeza: Sim, meritíssimo. Chamo o Sr. Omar Aziz para depor. O nome era desconhecido para a maioria, e um murmúrio desconfortável percorreu a mesa de defesa. Spencer Carrington franziu a testa, enquanto Victor Mallory demonstrava confusão. Alguns sussurraram: Quem diabos é Omar Aziz? Mallory murmurou, e Carrington balançou a cabeça em descrença. De repente, as portas dos fundos se abriram, e um homem, na casa dos 50, trajando uma jaqueta de trabalho surrada e jeans, com botas gastas, entrou no salão. Seu rosto, marcado pelo sol e pelo tempo, contava histórias de anos de trabalho duro. Após ser juramentado pelo secretário do tribunal, Arnold aproximou-se lentamente e disse: Sr. Aziz. Com voz firme e tranquila, ele perguntou: Poderia o senhor dizer ao tribunal o que faz profissionalmente? O homem, após limpar a garganta, respondeu: Sou mestre de obras. Trabalho na construção há mais de 20 anos e, recentemente, atuei para a Mallory Development Corporation. Um murmúrio percorreu a sala rapidamente. Imediatamente, Spencer Carrington levantou-se e declarou: Meritíssimo, apresento objeção, esse depoente não foi previamente comunicado à defesa. O juiz Bradford olhou para Arnold, perguntando: Sr. Schwarzenegger? Arnold assentiu e respondeu: Meritíssimo, o Sr. Aziz compareceu espontaneamente ontem à noite. Ele não constava originalmente na minha lista de testemunhas, mas, após ouvir os depoimentos até o momento, sentiu-se compelido a declarar. Então, Arnold dirigiu-se ao Sr. Aziz. Por favor, relate ao tribunal o que o senhor percebeu. O homem engoliu em seco, olhou fixamente para o juiz e disse: Percebi que não quero fazer parte de um encobrimento. A sala inteira reagiu com um suspiro coletivo, enquanto o juiz Bradford batia com seu martelo. Ordem. O rosto de Carrington ficou pálido, e Mallory congelou como se tivesse visto um fantasma. Arnold cruzou os braços e perguntou: Sr. Aziz, para deixar claro, o senhor está afirmando que houve um encobrimento? O homem assentiu: Sim, Sr. Schwarzenegger. Arnold então dirigiu-se à mesa de provas, pegou um denso dossiê e disse: Estes são os projetos originais e os planos de construção que foram apresentados à prefeitura para o empreendimento do Sr. Mallory. O senhor pode confirmar que estes são os documentos corretos? O depoente folheou as páginas, assentiu e declarou: Sim, estes são os planos oficiais. Com uma leve inclinação, Arnold perguntou: Houve, por acaso, um segundo conjunto de planos? O Sr. Aziz hesitou, lançou um olhar para Mallory, cujo rosto se corou de raiva, e finalmente suspirou: Sim, houve um segundo conjunto. Eles não foram oficialmente protocolados, mas continham alterações destinadas a ampliar os limites do terreno. Murmúrios atravessaram o salão. Spencer Carrington levantou-se bruscamente. Objeção. Meritíssimo, isto é altamente irregular. Não temos nenhuma prova desses chamados segundos planos. O juiz Bradford virou-se para o Sr. Aziz e perguntou: O senhor tem provas dessas alterações nos planos? O depoente alcançou sua bolsa, retirou um pendrive e disse: Sim, meritíssimo. Fiz um backup de todos os arquivos do projeto antes do início da construção. Estes documentos demonstram claramente duas versões do projeto, uma legal e outra ilegal. Carrington parecia desejar desaparecer no chão, enquanto Mallory agarrava a mesa com tanta força que suas mãos tremiam. O juiz Bradford ordenou aos seguranças que levassem o pendrive imediatamente para verificação e voltou-se para o Sr. Aziz. O senhor está afirmando que o Sr. Mallory sabia, por completo, que seu projeto ultrapassava os limites da propriedade do Sr. Schwarzenegger. O depoente hesitou por um instante, depois assentiu. Sim, ele sabia. A todos nós foi ordenado que permanecêssemos em silêncio. Arnold dirigiu-se ao júri. Por que o senhor diz a verdade agora? O Sr. Aziz baixou o olhar e respondeu: Porque testemunhei este processo, vi vocês lutarem pela justiça e percebi que quero ser uma pessoa assim. Após um breve silêncio, Arnold concluiu, sem mais perguntas:
O juiz Bradford então perguntou a Spencer Carrington: Senhor Carrington, deseja interrogar o depoente? Após longos momentos de hesitação, Carrington suspirou: Não, meritíssimo. O juiz acenou. Muito bem, faremos agora uma breve pausa antes de prosseguirmos. Assim que o martelo soou, a sala começou a murmurar discretamente. Na mesa de defesa, Carrington e Mallory cochichavam acaloradamente. O que acabou de acontecer? Mallory murmurou irritado. Você disse que estávamos sob controle. Carrington sussurrou. Agora nosso próprio mestre de obra se voltou contra nós. Estamos encrencados, Gerald. Em todo o salão, Arnold permaneceu quieto, observando sem sorrir. Ele sabia o que viria a seguir, e Mallory também. Pela primeira vez desde o início do processo, a defesa estava convencida de que perderia. A tensão no tribunal do condado de Monterey era quase palpável quando o juiz Bradford anunciou uma pausa. Os espectadores começaram a sair, enquanto repórteres apressadamente sacavam seus celulares e digitavam manchetes. Depoente-chave troca de lado. Arnold Schwarzenegger causa uma reviravolta sensacional. Escândalo no empreendimento de Mallory exposto. Luta solitária por justiça ganha força. Do lado de fora, Arnold permaneceu imperturbável em seu lugar. Ele havia dedicado a vida a interpretar personagens que podiam superar qualquer adversário. E hoje não seria diferente. Ocasionalmente, ele tomava um gole de água enquanto lançava olhares discretos para Mallory, que estava imerso em uma discussão acalorada com Spencer Carrington. O rosto de Mallory estava vermelho de raiva, e ele murmurou baixinho. Isso precisa ser resolvido, não podemos perder este caso. Enquanto Carrington dizia, talvez não tenhamos escolha, Gerald. Quando o tribunal se reuniu novamente, os jurados retornaram com semblantes sérios, e a gravidade dos acontecimentos era inegável. O juiz Bradford inclinou-se e disse, com voz solene, o tribunal está novamente em sessão. Senhor Carrington, considerando as novas provas apresentadas, o senhor tem algum pedido antes de continuarmos? Carrington levantou-se, ajeitou a gravata num último esforço para retomar o controle, e disse, meritíssimo, a defesa solicita um adiamento para examinar minuciosamente os arquivos apresentados pelo Sr. Aziz. Arnold cruzou os braços. Esse movimento ele já esperava. O juiz Bradford balançou a cabeça. Pedido indeferido. A defesa teve tempo suficiente para apresentar um registro completo e honesto de seus limites de propriedade. Em vez disso, foi preciso um denunciante para revelar a verdade. Daremos seguimento aos argumentos finais. Carrington engoliu em seco, enquanto os jurados ouviam atentamente, e dirigiu-se, visivelmente nervoso, à frente para apresentar seu discurso. Com uma voz polida, ele começou. Minhas senhoras e meus senhores da júri, nos últimos dias foram apresentados argumentos convincentes de ambos os lados. Vocês viram provas, ouviram depoimentos e até testemunharam momentos dramáticos inesperados. Deixe-me ser claro, isto não é uma produção hollywoodiana. Trata-se de um processo judicial, e a lei exige que nos concentremos nos fatos, e não nas emoções. Disputas de propriedade acontecem, mal-entendidos surgem, os limites se alteram, e os documentos podem ser confusos. Arnold balançou levemente a cabeça, sem necessidade de mais palavras. O júri compreendia que as tentativas de Carrington eram apenas teatro vazio. Carrington limpou a garganta e continuou. Sim, meu cliente pode ter cometido erros ao protocolar seus planos, mas isso de forma alguma prova intenções criminosas. O Sr. Mallory é um empresário respeitado, que impulsionou o desenvolvimento econômico desta região. Rotulá-lo de vilão seria simplificar demais o caso. Peço que considerem o quadro completo. Isto é uma disputa de terra, e não um ato deliberado de ilegalidade. Com essas palavras, ele retornou à sua mesa. Arnold permaneceu sentado por um longo momento, levantou-se lentamente e aproximou-se do júri com passos medidos. Atuei em muitos filmes, começou suavemente, mas nenhum deles tratou de permitir que as pessoas escapem impunes do que sabem ser errado. O Sr. Mallory sabia exatamente o que fazia. Acreditava que eu não reagiria, que eu aceitaria um acordo como os demais, enquanto ele roubava um pedaço da minha terra, transformava-o em condomínios de luxo, e assim, se enriquecia. Ele deixou que suas palavras ecoassem no silêncio antes de prosseguir.
Vocês estão aqui hoje porque a justiça não depende de dinheiro, de advogados caros ou da quantidade de ternos que se possui, depende de fazer o que é certo. Com um olhar firme em cada jurado, acrescentou: não tenho um discurso elaborado, sem teatralidade, sem truques jurídicos. Tudo o que possuo é um pedaço de terra que adquiri de forma justa, pelo qual lutei, e que foi subtraído aos poucos, porque alguém acreditou que poderia enganar o sistema. Isso não foi um acaso, nem um mal-entendido, foi pura ganância. Ele direcionou levemente o olhar para Mallory, cujo semblante se adensava, e deu um passo lento em direção ao júri. Vocês viram as provas, ouviram a verdade de alguém que esteve dentro da operação do Sr. Mallory, e escutaram seu advogado tentar minimizar tudo como um mal-entendido. Mas vocês já sabem o que é real. Após uma pausa carregada, concluiu: isso é tudo o que tenho a dizer, e voltou ao seu lugar, enquanto o peso de suas palavras preenchia a sala. O juiz Bradford anunciou, com expressão séria: este tribunal está suspenso até amanhã, quando a júri proferir seu veredicto. Com essas palavras, a batalha se aproximava do fim, e o ambiente mergulhava em um silêncio opressor. Na manhã seguinte, a tensão deu lugar a uma expectativa quase palpável. O juiz Bradford, ajustando os óculos e com um semblante mais sério do que nunca, perguntou: Sr. Schwarzenegger, há mais testemunhas antes de passarmos aos argumentos finais? Arnold respondeu, com firmeza: sim, meritíssimo. Chamo o Sr. Omar Aziz para depor. O nome era desconhecido para a maioria, e um murmúrio desconfortável percorreu a mesa de defesa. Spencer Carrington franziu a testa, enquanto Victor Mallory demonstrava confusão. Alguns sussurravam: quem diabos é Omar Aziz? Mallory murmurou, e Carrington balançou a cabeça em descrença. De repente, as portas dos fundos se abriram, e um homem, na casa dos 50, vestido com uma jaqueta de trabalho surrada e jeans, com botas desgastadas, entrou no salão. Seu rosto, marcado pelo sol e pelo tempo, contava histórias de anos de trabalho árduo. Após ser juramentado pelo secretário do tribunal, Arnold aproximou-se lentamente e disse: Sr. Aziz. Com voz firme e tranquila, ele perguntou: poderia nos dizer o que o senhor faz profissionalmente? O homem, após limpar a garganta, respondeu: sou mestre de obras. Trabalho na construção há mais de 20 anos e, recentemente, atuei para a Mallory Development Corporation. Um murmúrio percorreu rapidamente a sala. Imediatamente, Spencer Carrington levantou-se e declarou: meritíssimo, apresento objeção, este depoente não foi previamente comunicado à defesa. O juiz Bradford olhou para Arnold, perguntando: Sr. Schwarzenegger. Arnold assentiu e respondeu: meritíssimo, o Sr. Aziz compareceu espontaneamente ontem à noite. Ele não constava originalmente na minha lista de testemunhas, mas, após ouvir os depoimentos até agora, sentiu-se compelido a declarar. Então, Arnold dirigiu-se ao Sr. Aziz. Por favor, conte ao tribunal o que o senhor percebeu. O homem engoliu em seco, olhou diretamente para o juiz e disse: percebi que não quero fazer parte de um encobrimento. A sala inteira reagiu com um suspiro coletivo, enquanto o juiz Bradford batia com seu martelo. Ordem. O rosto de Carrington ficou pálido, e Mallory congelou como se tivesse visto um fantasma. Arnold cruzou os braços e perguntou: Sr. Aziz, para ser claro, o senhor está afirmando que houve um encobrimento? O homem assentiu. Sim, Sr. Schwarzenegger. Arnold então dirigiu-se à mesa de provas, pegou um grosso dossiê e disse: estes são os projetos originais e os desenhos submetidos à prefeitura para o empreendimento do Sr. Mallory. O senhor pode confirmar que estes são os documentos corretos? O depoente folheou as páginas, assentiu e afirmou: sim, estes são os planos oficiais. Com uma leve inclinação, Arnold perguntou: houve, por acaso, um segundo conjunto de planos? O Sr. Aziz hesitou, lançou um olhar para Mallory, cujo rosto se corou de raiva, e finalmente suspirou. Sim, houve um segundo conjunto. Eles não foram oficialmente protocolados, mas continham alterações destinadas a ampliar os limites do terreno. Murmúrios atravessaram o salão. Spencer Carrington levantou-se bruscamente. Objeção, meritíssimo, isso é altamente incomum.
Não temos nenhuma prova desses supostos segundos planos. O juiz Bradford voltou-se para o Sr. Aziz e perguntou: o senhor possui provas dessas alterações? O depoente alcançou sua bolsa, retirou um pendrive e disse: sim, meritíssimo. Fiz um backup de todos os dados do projeto antes do início da construção. Esses documentos demonstram claramente duas versões do projeto, uma legal e outra ilegal. Carrington parecia desejar desaparecer, enquanto Mallory apertava a mesa com tanta força que suas mãos tremiam. O juiz Bradford ordenou que os seguranças levassem imediatamente o pendrive para verificação, e voltou-se para o Sr. Aziz. O senhor está afirmando que o Sr. Mallory sabia, por completo, que seu projeto invadia o terreno do Sr. Schwarzenegger. O depoente hesitou por um instante, então assentiu. Sim, ele sabia. Todos nós fomos instruídos a ficar em silêncio. Arnold dirigiu-se ao júri. Por que o senhor diz a verdade agora? O Sr. Aziz abaixou o olhar e respondeu: porque assisti a este julgamento, vi como vocês lutaram pela justiça, e percebi que quero ser uma pessoa assim. Após um breve silêncio, Arnold concluiu, sem mais perguntas. O juiz Bradford então perguntou a Spencer Carrington: Sr. Carrington, deseja interrogar o depoente? Após longos momentos de hesitação, Carrington suspirou: não, meritíssimo. O juiz assentiu. Muito bem, faremos agora uma breve pausa antes de prosseguirmos. Assim que o martelo soou, a sala começou a murmurar discretamente. Na mesa de defesa, Carrington e Mallory cochichavam. O que acabou de acontecer? Mallory murmurou irritado. Você disse que estávamos sob controle. Carrington sussurrou. Agora nosso próprio mestre de obra se voltou contra nós, estamos encrencados, Gerald. Em todo o salão, Arnold permaneceu em silêncio, observando sem sorrir. Ele sabia o que viria a seguir, e Mallory também. Pela primeira vez desde o início do julgamento, a defesa estava convicta de que perderia. A tensão no tribunal do condado de Monterey era quase palpável quando o juiz Bradford anunciou uma pausa. Os espectadores começaram a sair, enquanto repórteres, apressados, sacavam seus celulares e digitavam manchetes. Depoente-chave troca de lado. Arnold Schwarzenegger provoca uma reviravolta sensacional. Escândalo no empreendimento de Mallory exposto. Luta solitária por justiça ganha força. Lá fora, Arnold permaneceu impassível, como sempre, tendo dedicado sua vida a interpretar personagens capazes de superar qualquer adversário, e hoje não seria diferente. Ocasionalmente, ele tomava um gole de água, lançando olhares discretos para Mallory, que estava imerso em uma discussão acalorada com Spencer Carrington. O rosto de Mallory estava vermelho de raiva, e ele murmurava baixinho. Isso precisa ser resolvido, não podemos perder este caso. Enquanto Carrington comentava: talvez não tenhamos escolha, Gerald. Quando o tribunal se reuniu novamente, os jurados retornaram com semblantes sérios, e a gravidade do ocorrido era inegável. O juiz Bradford inclinou-se e declarou, com voz solene: este tribunal está novamente em sessão. Sr. Carrington, considerando as novas provas apresentadas, o senhor tem algum pedido antes de prosseguirmos? Carrington levantou-se, ajeitou a gravata num último esforço para retomar o controle, e disse: meritíssimo, a defesa solicita um adiamento para examinar minuciosamente os arquivos apresentados pelo Sr. Aziz. Arnold cruzou os braços. Esse movimento ele já esperava. O juiz Bradford balançou a cabeça. Pedido indeferido. A defesa teve tempo suficiente para apresentar um registro completo e honesto dos seus limites de propriedade. Ao invés disso, foi necessário um denunciante para trazer a verdade à tona. Seguiremos com os argumentos finais. Carrington engoliu em seco, enquanto os jurados ouviam atentamente, e dirigiu-se, visivelmente nervoso, à frente para expor seu discurso. Com voz polida, ele começou: minhas senhoras e meus senhores da júri, nos últimos dias foram apresentados argumentos convincentes de ambos os lados. Vocês viram provas, ouviram depoimentos e até testemunharam momentos dramáticos inesperados. Deixe-me deixar algo bem claro. Isto não é uma produção hollywoodiana. Trata-se de um processo judicial, e a lei exige que nos concentremos nos fatos, e não nas emoções. Disputas de propriedade acontecem, mal-entendidos surgem,
Os limites se movem, e os documentos podem ser confusos. Arnold balançou a cabeça levemente, sem precisar dizer mais. O júri entendia que as tentativas de Carrington eram meramente teatralidade. Carrington limpou a garganta e continuou. Sim, meu cliente pode ter cometido erros ao protocolar seus planos, mas isso não implica intenções criminosas. O Sr. Mallory é um empresário respeitado, que impulsionou o desenvolvimento econômico desta região. Rotulá-lo como vilão seria uma simplificação exagerada. Peço que considerem o quadro completo. Estamos diante de uma disputa de terra, e não de um ato deliberado de ilegalidade. Com essas palavras, ele retornou à sua mesa. Arnold permaneceu sentado por um longo momento. Depois levantou-se lentamente e aproximou-se do júri com passos medidos. Atuei em muitos filmes. Começou suavemente, mas nenhum deles tratou de permitir que as pessoas escapem impunes do que sabem ser errado. O Sr. Mallory sabia exatamente o que fazia. Acreditava que eu não reagiria, que eu aceitaria um acordo como os demais, enquanto ele roubava um pedaço da minha terra, transformava-o em condomínios de luxo e se enriquecia. Ele deixou que suas palavras ressoassem no silêncio antes de continuar. Vocês estão aqui hoje porque a justiça não depende de dinheiro, de advogados caros ou do número de ternos que se possui, ela depende de fazer o que é certo. Fixando o olhar em cada jurado, acrescentou: não tenho um discurso elaborado, sem teatralidade, sem truques jurídicos. Tudo o que tenho é um pedaço de terra que adquiri de forma justa, pelo qual lutei, e que foi gradualmente subtraído, porque alguém achou que poderia enganar o sistema. Isso não foi um acidente, nem um mal-entendido, foi pura ganância. Ele voltou seu olhar discretamente para Mallory, cujo semblante se tornou mais sombrio, e deu um passo lento em direção ao júri. Vocês viram as provas, ouviram a verdade de alguém que trabalhou na operação do Sr. Mallory, e ouviram seu advogado tentar disfarçar tudo como um simples mal-entendido, mas vocês já sabem o que é real. Após uma pausa carregada, ele concluiu: isso é tudo o que tenho a dizer, e retornou ao seu lugar, enquanto o peso de suas palavras impregnava a sala. O juiz Bradford anunciou, com semblante sério: este tribunal ficará suspenso até amanhã, quando a júri proferir seu veredicto. Com essas palavras, a batalha se aproximava do fim, e a sala mergulhou em um silêncio opressivo. Na manhã seguinte, a tensão cedeu lugar a uma expectativa quase palpável. O juiz Bradford, ajustando seus óculos e com um olhar mais sério do que nunca, perguntou: Sr. Schwarzenegger, há mais testemunhas antes de passarmos aos argumentos finais? Arnold respondeu, com firmeza: sim, meritíssimo. Chamo o Sr. Omar Aziz para depor. O nome era desconhecido para a maioria, e um murmúrio desconfortável percorreu a mesa de defesa. Spencer Carrington franziu a testa, enquanto Victor Mallory demonstrava confusão. Alguns sussurravam: quem diabos é Omar Aziz? Mallory murmurou, e Carrington balançou a cabeça em descrença. De repente, as portas dos fundos se abriram, e um homem, na casa dos 50, vestido com uma jaqueta de trabalho surrada e jeans, com botas gastas, entrou no salão. Seu rosto, marcado pelo sol e pelo tempo, contava histórias de anos de trabalho árduo. Após ser juramentado pelo secretário do tribunal, Arnold aproximou-se lentamente e disse: Sr. Aziz. Com voz firme e tranquila, ele perguntou: poderia o senhor dizer ao tribunal o que faz profissionalmente? O homem, após limpar a garganta, respondeu: sou mestre de obras. Trabalho na construção há mais de 20 anos e recentemente atuei para a Mallory Development Corporation. Um murmúrio percorreu rapidamente a sala. Imediatamente, Spencer Carrington levantou-se e declarou: meritíssimo, apresento objeção, este depoente não foi previamente comunicado à defesa. O juiz Bradford olhou para Arnold, perguntando: Sr. Schwarzenegger? Arnold assentiu e respondeu: meritíssimo, o Sr. Aziz compareceu espontaneamente ontem à noite. Ele não constava originalmente na minha lista de testemunhas, mas, após ouvir os depoimentos, sentiu-se compelido a declarar. Então, Arnold dirigiu-se ao Sr. Aziz. Por favor, conte ao tribunal o que o senhor percebeu. O homem engoliu em seco, olhou diretamente para o juiz e disse: percebi que não quero fazer parte de um encobrimento. A sala inteira reagiu com um suspiro coletivo,
enquanto o juiz Brandford batia com seu martelo. Ordem. O rosto de Carrington ficou pálido, e Mallory congelou como se tivesse visto um fantasma. Arnold cruzou os braços e perguntou: Senhor Aziz, para deixar claro, o senhor está afirmando que houve um encobrimento. O homem assentiu. Sim, Sr. Schwarzenegger. Arnold então dirigiu-se à mesa de provas, pegou um denso dossiê e disse: Estes são os projetos originais e os desenhos que foram apresentados à prefeitura para o empreendimento do Sr. Mallory. O senhor pode confirmar que estes são os documentos corretos? O depoente folheou as páginas, assentiu e declarou: Sim, estes são os planos oficiais. Com uma leve inclinação, Arnold perguntou: Houve, por acaso, um segundo conjunto de planos? O Sr. Aziz hesitou, lançou um olhar para Mallory, cujo rosto se encheu de raiva, e finalmente suspirou. Sim, houve um segundo conjunto. Esses planos, embora não protocolados oficialmente, continham alterações destinadas a expandir os limites do terreno. Murmúrios percorreram o salão. Spencer Carrington levantou-se bruscamente. Objeção. Meritíssimo, isso é altamente incomum. Não temos nenhuma prova desses supostos segundos planos. O juiz Bradford voltou-se para o Sr. Aziz e perguntou: O senhor tem provas dessas alterações? O depoente alcançou sua bolsa, retirou um pendrive e disse: Sim, meritíssimo. Fiz um backup de todos os dados do projeto antes do início da construção. Esses documentos demonstram claramente duas versões do projeto, uma legal e outra ilegal. Carrington parecia desejar desaparecer, enquanto Mallory apertava a mesa com tanta força que suas mãos tremiam. O juiz Bradford ordenou que os seguranças levassem imediatamente o pendrive para verificação e voltou-se para o Sr. Aziz. O senhor está afirmando que o Sr. Mallory sabia, integralmente, que seu projeto ultrapassava os limites do terreno do Sr. Schwarzenegger. O depoente hesitou, depois assentiu. Sim, ele sabia. Todos nós fomos instruídos a ficar em silêncio. Arnold dirigiu-se ao júri. Por que o senhor diz a verdade agora? O Sr. Aziz baixou o olhar e respondeu: Porque assisti a este julgamento, vi vocês lutarem pela justiça e percebi que quero ser uma pessoa assim. Após um breve silêncio, Arnold concluiu, sem mais perguntas. O juiz Bradford então perguntou a Spencer Carrington: Sr. Carrington, deseja interrogar o depoente? Após longos momentos de hesitação, Carrington suspirou: Não, meritíssimo. O juiz assentiu. Muito bem, faremos agora uma breve pausa antes de prosseguir. Assim que o martelo soou, a sala começou a murmurar discretamente. Na mesa de defesa, Carrington e Mallory cochichavam. O que acabou de acontecer? Mallory murmurou, irritado. Você disse que estávamos sob controle. Carrington sussurrou. Agora nosso próprio mestre de obra se voltou contra nós. Estamos encrencados, Gerald. Em todo o salão, Arnold permaneceu em silêncio, observando sem sorrir. Ele sabia o que viria a seguir. E Mallory também. Pela primeira vez desde o início do processo, a defesa estava convicta de que perderia. A tensão no tribunal do condado de Monterey era quase palpável quando o juiz Brandford anunciou uma pausa. Os espectadores começaram a sair, enquanto repórteres, apressados, sacavam seus celulares e digitavam manchetes. Depoente-chave troca de lado. Arnold Schwarzenegger provoca reviravolta sensacional. Escândalo no empreendimento de Mallory exposto. Luta solitária por justiça ganha força. Lá fora, Arnold permaneceu impassível em seu lugar. Ele havia dedicado a vida a interpretar personagens capazes de superar qualquer adversário, e hoje não seria diferente. Ocasionalmente, ele tomava um gole de água enquanto lançava olhares discretos para Mallory, que estava imerso em uma discussão acalorada com Spencer Carrington. O rosto de Mallory estava vermelho de raiva, e ele murmurava baixinho. Isso precisa ser resolvido, não podemos perder este caso. Enquanto Carrington comentava, talvez não tenhamos escolha, Gerald. Quando o tribunal se reuniu novamente, os jurados retornaram com semblantes sérios, e a gravidade dos acontecimentos era inegável. O juiz Bradford inclinou-se e disse, com voz solene, o tribunal está novamente em sessão. Sr. Carrington, considerando as novas provas apresentadas, o senhor tem algum pedido antes de continuarmos?
Carrington levantou-se, ajeitou a gravata em um último esforço para retomar o controle, e disse: Meritíssimo, a defesa solicita um adiamento para examinar minuciosamente os arquivos apresentados pelo Sr. Aziz. Arnold cruzou os braços. Esse movimento ele já esperava. O juiz Bradford balançou a cabeça. Pedido indeferido. A defesa teve tempo suficiente para apresentar um registro completo e honesto dos seus limites de propriedade. Em vez disso, foi necessário um denunciante para trazer a verdade à tona. Daremos seguimento aos argumentos finais. Carrington engoliu em seco, enquanto os jurados ouviam atentamente, e dirigiu-se, visivelmente nervoso, à frente para expor seu discurso. Com voz polida, ele começou: Minhas senhoras e meus senhores da júri, nos últimos dias foram apresentados argumentos convincentes de ambos os lados. Vocês viram provas, ouviram depoimentos e até testemunharam momentos dramáticos inesperados. Deixe-me deixar algo bem claro. Isto não é uma produção de Hollywood. Trata-se de um processo judicial, e a lei exige que nos concentremos nos fatos, e não nas emoções. Disputas de propriedade acontecem, mal-entendidos surgem, os limites se alteram e os documentos podem ser confusos. Arnold balançou levemente a cabeça, sem precisar dizer mais. O júri compreendia que as tentativas de Carrington eram apenas teatralidade. Carrington limpou a garganta e continuou: Sim, meu cliente pode ter cometido erros ao protocolar seus planos, mas isso não prova, de forma alguma, intenções criminosas. O Sr. Mallory é um empresário respeitado, que impulsionou o desenvolvimento econômico desta região. Rotulá-lo de vilão seria uma simplificação exagerada. Peço que considerem o quadro completo. Estamos diante de uma disputa de terra, e não de um ato deliberado de ilegalidade. Com essas palavras, ele retornou à sua mesa. Arnold permaneceu sentado por um longo momento, então levantou-se lentamente e aproximou-se do júri com passos medidos. Atuei em muitos filmes, começou suavemente, mas nenhum deles tratou de permitir que as pessoas escapem impunes do que sabem ser errado. O Sr. Mallory sabia exatamente o que fazia, acreditava que eu não reagiria, que eu aceitaria um acordo como os demais, enquanto ele roubava um pedaço da minha terra, transformava-o em condomínios de luxo e assim se enriquecia. Ele deixou que suas palavras ecoassem no silêncio antes de prosseguir. Vocês estão aqui hoje porque a justiça não depende de dinheiro, de advogados caros ou da quantidade de ternos que se possui, ela depende de fazer o que é certo. Fixando seu olhar em cada jurado, acrescentou: Não tenho um discurso elaborado, sem teatralidade, sem truques jurídicos. Tudo o que possuo é um pedaço de terra que comprei de forma justa, pelo qual lutei e que foi subtraído gradualmente, porque alguém achou que podia enganar o sistema. Isso não foi um acidente, nem um mal-entendido, foi pura ganância. Ele voltou seu olhar discretamente para Mallory, cujo semblante se adensava, e deu um passo lento em direção ao júri. Vocês viram as provas, ouviram a verdade de alguém que trabalhou na operação do Sr. Mallory, e ouviram seu advogado tentar disfarçar tudo como um mero mal-entendido, mas vocês já sabem o que é real. Após uma pausa carregada, ele concluiu: Isso é tudo o que tenho a dizer, e retornou ao seu lugar, enquanto o peso de suas palavras impregnava a sala. O juiz Bradford anunciou, com semblante sério: Este tribunal ficará suspenso até amanhã, quando a júri proferir seu veredicto. Com essas palavras, a batalha se aproximava do fim, e a sala mergulhava num silêncio opressivo. Na manhã seguinte, a tensão deu lugar a uma expectativa quase palpável. O juiz Bradford, ajustando os óculos e com um semblante mais sério do que nunca, perguntou: Sr. Schwarzenegger, há mais testemunhas antes de passarmos aos argumentos finais? Arnold respondeu com firmeza: Sim, meritíssimo. Chamo o Sr. Omar Aziz para depor. O nome era desconhecido para a maioria, e um murmúrio desconfortável percorreu a mesa de defesa. Spencer Carrington franziu a testa, enquanto Victor Mallory demonstrava confusão. Alguns sussurravam: Quem diabos é Omar Aziz? Mallory murmurou, e Carrington balançou a cabeça em descrença. De repente, as portas dos fundos se abriram, e um homem, na casa dos 50, vestido com uma jaqueta de trabalho surrada e jeans, com botas desgastadas, entrou no salão. Seu rosto, marcado pelo sol e pelo tempo, contava histórias de anos de trabalho árduo.
Após ser juramentado pelo secretário do tribunal, Arnold aproximou-se lentamente e disse: Senhor Aziz. Com voz firme e tranquila, ele perguntou: Poderia o senhor dizer ao tribunal o que faz profissionalmente? O homem, após limpar a garganta, respondeu: Sou mestre de obras. Trabalho na construção há mais de 20 anos e, recentemente, atuei para a Mallory Development Corporation. Um murmúrio percorreu rapidamente a sala. Imediatamente, Spencer Carrington levantou-se e declarou: Meritíssimo, apresento objeção. Este depoente não foi previamente comunicado à defesa. O juiz Bradford olhou para Arnold e perguntou: Sr. Schwarzenegger? Arnold assentiu e respondeu: Meritíssimo, o Sr. Aziz compareceu espontaneamente ontem à noite. Ele não constava originalmente na minha lista de testemunhas, mas, após ouvir os depoimentos até agora, sentiu-se compelido a declarar. Então, Arnold dirigiu-se ao Sr. Aziz. Por favor, relate ao tribunal o que o senhor percebeu. O homem engoliu em seco, olhou diretamente para o juiz e disse: Percebi que não quero fazer parte de um encobrimento. A sala inteira reagiu com um suspiro coletivo, enquanto o juiz Bradford batia com seu martelo. Ordem. O rosto de Carrington ficou pálido, e Mallory congelou, como se tivesse visto um fantasma. Arnold cruzou os braços e perguntou: Senhor Aziz, para deixar claro, o senhor está afirmando que houve um encobrimento. O homem assentiu: Sim, Sr. Schwarzenegger. Arnold então dirigiu-se à mesa de provas, pegou um grosso dossiê e disse: Estes são os projetos originais e os desenhos submetidos à prefeitura para o empreendimento do Sr. Mallory. O senhor pode confirmar que estes são os documentos corretos? O depoente folheou as páginas, assentiu e afirmou: Sim, estes são os planos oficiais. Com uma leve inclinação, Arnold perguntou: Houve, por acaso, um segundo conjunto de planos? O Sr. Aziz hesitou, lançou um olhar para Mallory, cujo rosto se encheu de raiva, e finalmente suspirou. Sim, houve um segundo conjunto. Esses planos, embora não tenham sido protocolados oficialmente, continham alterações destinadas a ampliar os limites do terreno. Murmúrios percorrerá a sala. Spencer Carrington levantou-se bruscamente. Objeção. Meritíssimo, isso é altamente incomum. Não temos nenhuma prova desses supostos segundos planos. O juiz Bradford voltou-se para o Sr. Aziz e perguntou: O senhor tem provas dessas alterações? O depoente alcançou sua bolsa, retirou um pendrive e disse: Sim, meritíssimo. Fiz um backup de todos os dados do projeto antes do início da construção. Esses documentos demonstram claramente duas versões do projeto, uma legal e outra ilegal. Carrington parecia desejar desaparecer, enquanto Mallory apertava a mesa com tanta força que suas mãos tremiam. O juiz Bradford ordenou que os seguranças levassem imediatamente o pendrive para verificação e voltou-se para o Sr. Aziz. O senhor está afirmando que o Sr. Mallory sabia, integralmente, que seu projeto ultrapassava os limites do terreno do Sr. Schwarzenegger. O depoente hesitou por um momento, depois assentiu. Sim, ele sabia. Todos nós fomos instruídos a ficar em silêncio. Arnold dirigiu-se ao júri. Por que o senhor diz a verdade agora? O Sr. Aziz abaixou o olhar e respondeu: Porque assisti a este julgamento, vi vocês lutarem pela justiça e percebi que quero ser uma pessoa assim. Após um breve silêncio, Arnold concluiu, sem mais perguntas. O juiz Bradford então perguntou a Spencer Carrington: Sr. Carrington, deseja interrogar o depoente? Após longos momentos de hesitação, Carrington suspirou: Não, meritíssimo. O juiz assentiu: Muito bem, faremos agora uma breve pausa antes de prosseguirmos. Assim que o martelo soou, a sala começou a murmurar discretamente. Na mesa de defesa, Carrington e Mallory cochichavam. O que acabou de acontecer? Mallory murmurou, irritado. Você disse que estávamos sob controle. Carrington sussurrou. Agora nosso próprio mestre de obras se voltou contra nós, estamos encrencados, Gerald. Em todo o salão, Arnold permaneceu em silêncio, observando sem sorrir. Ele sabia o que viria a seguir, e Mallory também. Pela primeira vez desde o início do julgamento, a defesa estava convencida de que perderia.
A tensão no tribunal do condado de Monterey era quase palpável quando o juiz Brandford anunciou uma pausa. Os espectadores começaram a sair, enquanto repórteres, apressados, sacavam seus celulares e digitavam manchetes. Depoente-chave troca de lado. Arnold Schwarzenegger provoca reviravolta sensacional. Escândalo no empreendimento de Mallory exposto. Luta solitária por justiça ganha força. Lá fora, Arnold permaneceu impassível, como sempre, tendo dedicado sua vida a interpretar personagens capazes de superar qualquer adversário. E hoje não seria diferente. Ocasionalmente, ele tomava um gole de água enquanto lançava olhares discretos para Mallory, que estava imerso em uma discussão acalorada com Spencer Carrington. O rosto de Mallory estava vermelho de raiva, e ele murmurava baixinho. Isso precisa ser resolvido, não podemos perder este caso. Enquanto Carrington comentava, talvez não tenhamos escolha, Gerald. Quando o tribunal se reuniu novamente, os jurados retornaram com semblantes sérios, e a gravidade dos acontecimentos era inegável. O juiz Bradford inclinou-se e declarou, com voz solene, este tribunal está novamente em sessão. Senhor Carrington, considerando as novas provas apresentadas, o senhor tem algum pedido antes de prosseguirmos? Carrington levantou-se, ajeitou a gravata em um último esforço para retomar o controle, e disse, meritíssimo, a defesa solicita um adiamento para examinar minuciosamente os arquivos apresentados pelo Sr. Aziz. Arnold cruzou os braços. Esse movimento ele já esperava. O juiz Bradford balançou a cabeça. Pedido indeferido. A defesa teve tempo suficiente para apresentar um registro completo e honesto dos seus limites de propriedade. Em vez disso, foi necessário um denunciante para trazer a verdade à tona. Daremos seguimento aos argumentos finais. Carrington engoliu em seco, enquanto os jurados ouviam atentamente, e dirigiu-se, visivelmente nervoso, à frente para expor seu discurso. Com voz polida, ele começou. Minhas senhoras e meus senhores da júri, nos últimos dias foram apresentados argumentos convincentes de ambos os lados. Vocês viram provas, ouviram depoimentos e até testemunharam momentos dramáticos inesperados. Deixe-me deixar algo bem claro. Isto não é uma produção de Hollywood. Trata-se de um processo judicial, e a lei exige que nos concentremos nos fatos, e não nas emoções. Disputas de propriedade acontecem, mal-entendidos surgem, os limites se alteram, e os documentos podem ser confusos. Arnold balançou levemente a cabeça, sem necessidade de mais palavras. O júri compreendia que as tentativas de Carrington eram meramente teatralidade. Carrington limpou a garganta e continuou. Sim, meu cliente pode ter cometido erros ao protocolar seus planos, mas isso não prova, de forma alguma, intenções criminosas. O Sr. Mallory é um empresário respeitado, que impulsionou o desenvolvimento econômico desta região. Rotulá-lo de vilão seria uma simplificação exagerada. Peço que considerem o quadro completo. Estamos diante de uma disputa de terra, e não de um ato deliberado de ilegalidade. Com essas palavras, ele retornou à sua mesa. Arnold permaneceu sentado por um longo momento, levantou-se lentamente e aproximou-se do júri com passos medidos. Atuei em muitos filmes, começou suavemente, mas nenhum deles tratou de permitir que as pessoas escapem impunes do que sabem ser errado. O Sr. Mallory sabia exatamente o que fazia. Acreditava que eu não reagiria, que eu aceitaria um acordo como os outros, enquanto ele roubava um pedaço da minha terra, transformava-o em condomínios de luxo, e assim, se enriquecia. Ele deixou que suas palavras ressoassem no silêncio antes de prosseguir. Vocês estão aqui hoje porque a justiça não depende de dinheiro, de advogados caros ou da quantidade de ternos que se possui, ela depende de fazer o que é certo. Fixando o olhar em cada jurado, acrescentou, não tenho um discurso elaborado, sem teatralidade, sem truques jurídicos. Tudo o que possuo é um pedaço de terra que comprei de forma justa, pelo qual lutei e que foi subtraído aos poucos, porque alguém achou que podia enganar o sistema. Isso não foi um acidente, nem um mal-entendido, foi pura ganância. Ele voltou seu olhar discretamente para Mallory, cujo semblante se adensava, e deu um passo lento em direção ao júri. Vocês viram as provas, ouviram a verdade de alguém que trabalhou na operação do Sr. Mallory, e ouviram seu advogado tentar disfarçar tudo como um mero mal-entendido. Mas vocês já sabem o que é real. Após uma pausa carregada, ele concluiu.
Isso é tudo o que tenho a dizer, e retornou ao seu lugar, enquanto o peso de suas palavras impregnava a sala. O juiz Bradford anunciou, com expressão séria: este tribunal ficará suspenso até amanhã, quando a júri proferir seu veredicto. Com essas palavras, a batalha se aproximava do fim, e o ambiente mergulhava em um silêncio opressor. Na manhã seguinte, a tensão deu lugar a uma expectativa quase palpável. O juiz Bradford, ajustando os óculos e com um semblante mais sério do que nunca, perguntou: Sr. Schwarzenegger, há mais testemunhas antes de passarmos aos argumentos finais? Arnold respondeu com firmeza: sim, meritíssimo. Chamo o Sr. Omar Aziz para depor. O nome era desconhecido para a maioria, e um murmúrio desconfortável percorreu a mesa de defesa. Spencer Carrington franziu a testa, enquanto Victor Mallory demonstrava confusão. Alguns sussurravam: quem diabos é Omar Aziz? Mallory murmurou, e Carrington balançou a cabeça em descrença. De repente, as portas dos fundos se abriram, e um homem, na casa dos 50, vestido com uma jaqueta de trabalho surrada e jeans, com botas desgastadas, entrou no salão. Seu rosto, marcado pelo sol e pelo tempo, contava histórias de anos de trabalho árduo. Após ser juramentado pelo secretário do tribunal, Arnold aproximou-se lentamente e disse: Sr. Aziz. Com voz firme e tranquila, ele perguntou: poderia o senhor dizer ao tribunal o que faz profissionalmente? O homem, após limpar a garganta, respondeu: sou mestre de obras. Trabalho na construção há mais de 20 anos. Recentemente, atuei para a Mallory Development Corporation. Um murmúrio percorreu rapidamente a sala. Imediatamente, Spencer Carrington levantou-se e declarou: meritíssimo, apresento objeção. Este depoente não foi previamente comunicado à defesa. O juiz Bradford olhou para Arnold, perguntando: Sr. Schwarzenegger? Arnold assentiu e respondeu: meritíssimo, o Sr. Aziz compareceu espontaneamente ontem à noite. Ele não constava originalmente na minha lista de testemunhas, mas, após ouvir os depoimentos, sentiu-se compelido a declarar. Então, Arnold dirigiu-se ao Sr. Aziz. Por favor, relate ao tribunal o que o senhor percebeu. O homem engoliu em seco, olhou diretamente para o juiz e disse: percebi que não quero fazer parte de um encobrimento. A sala inteira reagiu com um suspiro coletivo, enquanto o juiz Bradford batia com seu martelo: ordem. O rosto de Carrington ficou pálido, e Mallory congelou como se tivesse visto um fantasma. Arnold cruzou os braços e perguntou: Sr. Aziz, para deixar claro, o senhor está afirmando que houve um encobrimento? O homem assentiu: sim, Sr. Schwarzenegger. Arnold então dirigiu-se à mesa de provas, pegou um grosso dossiê e disse: estes são os projetos originais e os desenhos apresentados à prefeitura para o empreendimento do Sr. Mallory. O senhor pode confirmar que estes são os documentos corretos? O depoente folheou as páginas, assentiu e afirmou: sim, estes são os planos oficiais. Com uma leve inclinação, Arnold perguntou: houve, por acaso, um segundo conjunto de planos? O Sr. Aziz hesitou, lançou um olhar para Mallory, cujo rosto se encheu de raiva, e finalmente suspirou: sim, houve um segundo conjunto. Esses planos, embora não protocolados oficialmente, continham alterações destinadas a ampliar os limites do terreno. Murmúrios percorrerá a sala. Spencer Carrington levantou-se bruscamente. Objeção. Meritíssimo, isso é altamente incomum. Não temos nenhuma prova desses supostos segundos planos. O juiz Bradford voltou-se para o Sr. Aziz e perguntou: o senhor tem provas dessas alterações? O depoente alcançou sua bolsa, retirou um pendrive e disse: sim, meritíssimo. Fiz um backup de todos os dados do projeto antes do início da construção. Esses documentos demonstram claramente duas versões do projeto, uma legal e outra ilegal. Carrington parecia desejar desaparecer, enquanto Mallory apertava a mesa com tanta força que suas mãos tremiam. O juiz Bradford ordenou que os seguranças levassem imediatamente o pendrive para verificação e voltou-se para o Sr. Aziz. O senhor está afirmando que o Sr. Mallory sabia, integralmente, que seu projeto ultrapassava os limites do terreno do Sr. Schwarzenegger. O depoente hesitou por um momento, depois assentiu. Sim, ele sabia.
Todos nós fomos instruídos a permanecer em silêncio. Arnold dirigiu-se ao júri. Porque o senhor diz a verdade agora? O senhor Aziz baixou o olhar e respondeu. Porque assisti a este julgamento, vi como vocês lutaram pela justiça e percebi que quero ser uma pessoa assim. Após um breve silêncio, Arnold concluiu, sem mais perguntas. O juiz Bradford então perguntou a Spencer Carrington. Senhor Carrington, deseja interrogar o depoente. Após longos momentos de hesitação, Carrington suspirou. Não, meritíssimo. O juiz assentiu. Muito bem, faremos agora uma breve pausa antes de prosseguirmos. Assim que o martelo soou, a sala começou a murmurar discretamente. Na mesa de defesa, Carrington e Mallory cochichavam. O que acabou de acontecer? Mallory murmurou, irritado. Você disse que estávamos sob controle. Carrington sussurrou. Agora nosso próprio mestre de obras se voltou contra nós, estamos encrencados, Gerald. Em todo o salão, Arnold permaneceu em silêncio, observando sem sorrir. Ele sabia o que viria a seguir, e Mallory também. Pela primeira vez desde o início do julgamento, a defesa estava convicta de que perderia. A tensão no tribunal do condado de Monterey era quase palpável quando o juiz Bradford anunciou uma pausa. Os espectadores começaram a sair, enquanto repórteres, apressados, sacavam seus celulares e digitavam manchetes. Depoente-chave troca de lado. Arnold Schwarzenegger provoca reviravolta sensacional. Escândalo no empreendimento de Mallory exposto. Luta solitária por justiça ganha força. Do lado de fora, Arnold permaneceu impassível em seu lugar. Ele dedicara sua vida a interpretar personagens capazes de superar qualquer adversário, e hoje não seria diferente. Ocasionalmente, ele tomava um gole de água, lançando olhares discretos para Mallory, que estava imerso em uma discussão acalorada com Spencer Carrington. O rosto de Mallory estava vermelho de raiva, e ele murmurava baixinho. Isso precisa ser resolvido, não podemos perder este caso, enquanto Carrington comentava. Talvez não tenhamos escolha, Gerald. Quando o tribunal se reuniu novamente, os jurados retornaram com rostos sérios, e a gravidade dos acontecimentos era inegável. O juiz Bradford inclinou-se e disse, com voz solene, este tribunal está novamente em sessão. Senhor Carrington, considerando as novas provas apresentadas, o senhor tem algum pedido antes de prosseguirmos? Carrington levantou-se, ajeitou a gravata em um último esforço para retomar o controle, e disse, meritíssimo, a defesa solicita um adiamento para examinar minuciosamente os arquivos apresentados pelo Sr. Aziz. Arnold cruzou os braços. Esse movimento ele já esperava. O juiz Bradford balançou a cabeça. Pedido indeferido. A defesa teve tempo suficiente para apresentar um registro completo e honesto dos seus limites de propriedade. Em vez disso, foi necessário um denunciante para revelar a verdade. Seguiremos com os argumentos finais. Carrington engoliu em seco, enquanto os jurados ouviam atentamente, e dirigiu-se, visivelmente nervoso, à frente para expor seu discurso. Com voz polida, ele começou. Minhas senhoras e meus senhores da júri, nos últimos dias foram apresentados argumentos convincentes de ambos os lados. Vocês viram provas, ouviram depoimentos e até testemunharam momentos dramáticos inesperados. Deixe-me deixar algo bem claro. Isto não é uma produção hollywoodiana. Trata-se de um processo judicial, e a lei exige que nos concentremos nos fatos, e não nas emoções. Disputas de propriedade acontecem, mal-entendidos surgem, os limites se alteram, e os documentos podem ser confusos. Arnold balançou levemente a cabeça, sem necessidade de mais palavras. O júri compreendia que as tentativas de Carrington eram meramente teatralidade. Carrington limpou a garganta e continuou. Sim, meu cliente pode ter cometido erros ao protocolar seus planos, mas isso não prova, de forma alguma, intenções criminosas. O Sr. Mallory é um empresário respeitado, que impulsionou o desenvolvimento econômico desta região. Rotulá-lo como vilão seria uma simplificação exagerada. Peço que considerem o quadro completo. Estamos diante de uma disputa de terra, e não de um ato deliberado de ilegalidade. Com essas palavras, ele retornou à sua mesa. Arnold permaneceu sentado por um longo momento, levantou-se lentamente e aproximou-se do júri com passos medidos. Atuei em muitos filmes, começou suavemente,
mas nenhum deles trata. Ou de permitir que as pessoas escapem impunes do que sabem ser errado. O Sr. Mallory sabia exatamente o que fazia. Acreditava que eu não reagiria, que eu aceitaria um acordo como os demais, enquanto ele roubava um pedaço da minha terra, transformava-o em condomínios de luxo e se enriquecia. Ele deixou que suas palavras ecoassem no silêncio antes de prosseguir. Vocês estão aqui hoje porque a justiça não depende de dinheiro, de advogados caros ou da quantidade de ternos que se possui, ela depende de fazer o que é certo. Fixando o olhar em cada jurado, acrescentou: não tenho um discurso elaborado, sem teatralidade, sem truques jurídicos. Tudo o que possuo é um pedaço de terra que comprei de forma justa, pelo qual lutei e que foi subtraído aos poucos, porque alguém achou que podia enganar o sistema. Isso não foi um acidente, nem um mal-entendido, foi pura ganância. Ele voltou seu olhar discretamente para Mallory, cujo semblante se adensava, e deu um passo lento em direção ao júri. Vocês viram as provas, ouviram a verdade de alguém que trabalhou na operação do Sr. Mallory, e ouviram seu advogado tentar minimizar tudo como um mero mal-entendido, mas vocês já sabem o que é real. Após uma pausa carregada, ele concluiu: isso é tudo o que tenho a dizer, e retornou ao seu lugar, enquanto o peso de suas palavras impregnava a sala. O juiz Bradford anunciou, com expressão séria: este tribunal ficará suspenso até amanhã, quando a júri proferir seu veredicto. Com essas palavras, a batalha se aproximava do fim, e o ambiente mergulhava em um silêncio opressor. Na manhã seguinte, a tensão deu lugar a uma expectativa quase palpável. O juiz Bradford, ajustando os óculos e com um semblante mais sério do que nunca, perguntou: Sr. Schwarzenegger, há mais testemunhas antes de passarmos aos argumentos finais? Arnold respondeu, com firmeza: sim, meritíssimo. Chamo o Sr. Omar Aziz para depor. O nome era desconhecido para a maioria, e um murmúrio desconfortável percorreu a mesa de defesa. Spencer Carrington franziu a testa, enquanto Victor Mallory demonstrava confusão. Alguns sussurravam: quem diabos é Omar Aziz? Mallory murmurou, e Carrington balançou a cabeça em descrença. De repente, as portas dos fundos se abriram, e um homem, na casa dos 50, vestido com uma jaqueta de trabalho surrada e jeans, com botas desgastadas, entrou no salão. Seu rosto, marcado pelo sol e pelo tempo, contava histórias de anos de trabalho árduo. Após ser juramentado pelo secretário do tribunal, Arnold aproximou-se lentamente e disse: Sr. Aziz. Com voz firme e tranquila, ele perguntou: poderia o senhor dizer ao tribunal o que faz profissionalmente? O homem, após limpar a garganta, respondeu: sou mestre de obras. Trabalho na construção há mais de 20 anos. Recentemente, atuei para Mallory Development Corporation. Um murmúrio percorreu rapidamente a sala. Imediatamente, Spencer Carrington levantou-se e declarou: meritíssimo, apresento objeção. Este depoente não foi previamente comunicado à defesa. O juiz Bradford olhou para Arnold e perguntou: Sr. Schwarzenegger? Arnold assentiu e respondeu: meritíssimo, o Sr. Aziz compareceu espontaneamente ontem à noite. Ele não constava originalmente na minha lista de testemunhas, mas, após ouvir os depoimentos, sentiu-se compelido a declarar. Então, Arnold dirigiu-se ao Sr. Aziz: por favor, relate ao tribunal o que o senhor percebeu. O homem engoliu em seco, olhou diretamente para o juiz e disse: percebi que não quero fazer parte de um encobrimento. A sala inteira reagiu com um suspiro coletivo, enquanto o juiz Bradford batia com seu martelo: ordem. O rosto de Carrington ficou pálido, e Mallory congelou como se tivesse visto um fantasma. Arnold cruzou os braços e perguntou: Sr. Aziz, para deixar claro, o senhor está afirmando que houve um encobrimento? O homem assentiu: sim, Sr. Schwarzenegger. Arnold então dirigiu-se à mesa de provas, pegou um denso dossiê e disse: estes são os projetos originais e os desenhos apresentados à prefeitura para o empreendimento do Sr. Mallory. O senhor pode confirmar que estes são os documentos corretos? O depoente folheou as páginas, assentiu e afirmou: sim, estes são os planos oficiais. Com uma leve inclinação, Arnold perguntou: houve, por acaso, um segundo conjunto de planos? O Sr. Aziz hesitou, lançou um olhar para Mallory,
cujo rosto se encheu de raiva, e finalmente suspirou. Sim, houve um segundo conjunto. Esses planos, embora não tenham sido protocolados oficialmente, continham alterações destinadas a ampliar os limites do terreno. Murmúrios percorreram a sala. Spencer Carrington levantou-se bruscamente. Objeção, meritíssimo, isso é altamente incomum. Não temos nenhuma prova desses supostos segundos planos. O juiz Bradford voltou-se para o Sr. Aziz e perguntou: o senhor tem provas dessas alterações? O depoente alcançou sua bolsa, retirou um pendrive e disse: sim, meritíssimo. Fiz um backup de todos os dados do projeto antes do início da construção. Esses documentos demonstram claramente duas versões do projeto, uma legal e outra ilegal. Carrington parecia desejar desaparecer, enquanto Mallory apertava a mesa com tanta força que suas mãos tremiam. O juiz Bradford ordenou que os seguranças levassem imediatamente o pendrive para verificação e voltou-se para o Sr. Aziz. O senhor está afirmando que o Sr. Mallory sabia, integralmente, que seu projeto ultrapassava os limites do terreno do Sr. Schwarzenegger. O depoente hesitou por um momento, depois assentiu. Sim, ele sabia. Todos nós fomos instruídos a permanecer em silêncio. Arnold dirigiu-se ao júri. Por que o senhor diz a verdade agora? O Sr. Aziz baixou o olhar e respondeu: porque assisti a este julgamento, vi como vocês lutaram pela justiça e percebi que quero ser uma pessoa assim. Após um breve silêncio, Arnold concluiu, sem mais perguntas. O juiz Bradford então perguntou a Spencer Carrington: Sr. Carrington, deseja interrogar o depoente? Após longos momentos de hesitação, Carrington suspirou: não, meritíssimo. O juiz assentiu. Muito bem. Faremos agora uma breve pausa antes de prosseguirmos. Assim que o martelo soou, a sala começou a murmurar discretamente. Na mesa de defesa, Carrington e Mallory cochichavam. O que acabou de acontecer? Mallory murmurou, irritado. Você disse que estávamos sob controle. Carrington sussurrou. Agora nosso próprio mestre de obra se voltou contra nós, estamos encrencados, Gerald. Em todo o salão, Arnold permaneceu em silêncio, observando sem sorrir. Ele sabia o que viria a seguir, e Mallory também. Pela primeira vez desde o início do julgamento, a defesa estava convicta de que perderia. A tensão no tribunal do condado de Monterey era quase palpável quando o juiz Bradford anunciou uma pausa. Os espectadores começaram a sair, enquanto repórteres, apressados, sacavam seus celulares e digitavam manchetes. Depoente-chave troca de lado. Arnold Schwarzenegger provoca reviravolta sensacional. Escândalo no empreendimento de Mallory exposto. Luta solitária por justiça ganha força. Lá fora, Arnold permaneceu impassível em seu lugar. Ele havia dedicado sua vida a interpretar personagens capazes de superar qualquer adversário, e hoje não seria diferente. Ocasionalmente, ele tomava um gole de água enquanto lançava olhares discretos para Mallory, que estava imerso em uma discussão acalorada com Spencer Carrington. O rosto de Mallory estava vermelho de raiva, e ele murmurava baixinho. Isso precisa ser resolvido, não podemos perder este caso, enquanto Carrington comentava. Talvez não tenhamos escolha, Gerald.